inscrevi 2 vezes. Eu tinha feito 18 anos, eu me inscrevi, passei tudo, fui passando. E eu tinha certeza também que eu ia entrar. Minha mãe, desde o BBB 10, ela falou assim, filha, você vai entrar. A chance de a gente mudar de vida, eu acho que de tanto que a gente profetiza, quando a gente vai falando, o universo parece que faz caminhos pra você chegar lá. E aí eu falava, com 18 eu fiz tudo, Tatá. Tudo, mas acho que eles falaram, não, muito novinha, não vai dar certo. E aí, no 26, deu certo. Que bom. E eu tinha certeza, eu fiz, o meu vídeo de inscrição, eu falei assim, se vocês me chamarem pra virtual, eu tenho certeza que eu vou entrar e vou ganhar o programa, viu? É só me chamar pra virtual que vocês vão me colocar aí dentro. Bem cara de Nesse pau. agora? Nesse agora. E Só não chamaram. ganhou, né? Mas colocou lá dentro. Mas colocou lá dentro. É, Tá isso ótimo. é o que importa. Né? Entrar, gente, eu acho que entrar já é uma vitória, assim. Já, Sabe? Eu acho que, é. assim, o processo seletivo, gente, é muito difícil. Então, assim, a gente sabe que pra gente ter conseguido estar lá, realmente nós ainda, no nosso caso, ainda passamos por uma casa de vidro. que foi toda uma votação. Eu ia perguntar isso. Como que foi pra vocês, quando vocês entenderam? Tipo, entramos, mas não entramos. Estamos numa casa de vidro. Como que foi a sensação, assim? É porque, assim, você não tem certeza de nada. Quando Sim. você se inscreve no Big Brother, você não tem certeza. Só que aí eles vão dando indícios que você vai ir, que você vai rolar. Só que eles falam só, pelo menos pra mim, falaram que eu ia pra casa de vidro na hora que pegaram as malas e falaram, olha, você garantiu uma vaga pra casa de vidro. Aí eu falei assim, bora, não tenho nada a perder mesmo. Fiz minhas malas, fechei e fui. Eu falei, cara, é a chance da minha vida. Se der bom, sempre pensando positivo, que ia dar bom, que já tava dentro, mas também com aquilo, se não der, pelo menos eu tentei. Então, foi tipo assim, vai Só uma com pergunta, tudo. quanto tempo vocês têm pra arrumar mala? Porque assim, eu sou um pouco péssima com isso, porque o camarote não passa por isso. Mas quanto tempo vocês têm? Eles ficam esperando você? Uma horinha. Uma hora pra arrumar a mala? É muito Uma pouco, hora. É muito rápido. Mas se vocês quiserem as roupas, faz o quê? Não, você vai socando. Só que, eu já tinha tanta certeza que eu ia entrar, que eu deixei separada a mala. Não é A possível. roupa, eu deixei separada no quarto. Eu cheguei, a mala já tava lá. Eu também deixei separado, porque assim, a Casa de Vidro, ela tinha sido divulgada já antes, né? Então eu tava acompanhando tudo certinho e tal, então eu já sabia que ia ter a Casa de Vidro. Só que quando a gente chega lá nas últimas etapas, aí eles perguntam, né, assim, e aí, se tiver que ir pra uma Casa de Vidro? Tô preparada, vou, claro. Só que quando eu soube, de fato, que foi divulgado pro público que ia ter uma Casa de Vidro, confesso que eu tremei na base. Não quero Confesso mais. que eu sei assim, que eu acho que assim, é muito pouco tempo pra você conseguir mostrar quem você é, pra você falar de si, e rola muito esse julgamento pela capa, sabe? É uma coisa assim que eu já tinha esse medo, sabe, de ser julgada por um estereótipo, então eu tinha esse medo, então eu confesso que quando eu vi a Casa de Vidro, eu fiquei com muito medo. Falei, meu Deus do céu, mas é isso, é a promessa de Deus, se ele colocou esse sonho no meu coração, ele vai me honrar, vai se fazer cumprir. E aí foi isso, quando chegaram, já imaginava, assim, então já tinha deixado as coisas, porque a data é muito próxima ali enfim. E então eu já deixei também as coisas separadas. Mas eles falam, tipo assim, você tá andando os processos, aí chegou numa parte que você já viu que divulgou a casa de vidro, então você deixou a mala pronta pensando, quem sabe estarei lá. Por isso que a mala já estava pronta. Porque assim, tava próximo da época do confinamento, né? Então, assim, a gente de fato não sabe nada, eles não dão certeza de nada. A gente não tem como saber. Só que aí você vai passando de uma fase, você passa da outra e tal, você vai sentindo que o negócio tá se aproximando. Pô, o programa tá perto de chegar. A gente já sabia que a Casa de Vidro era dia 9 de janeiro, no meu caso, eu já sabia. Então, assim, o último contato, eu falei, cara, é esse, eles vão te entrevistar. Pô, então eu já me liguei, já também assisti os podcasts tudo, e eu já ouvia todo o pessoal contando, então eu fiz minha tarefinha de casa. Não vou mentir, eu fiz minha tarefinha de casa. E a galera conta tudo aqui. Isso, aí então eu já deixei separado, só que assim, eu deixei separado um mundaréu de roupa. Gente, agora eu fiz milagre, tá? Eu fiz milagre. Pra com caber roupa. nas malas. Eu e minha mãe. Minha mãe me ajudou a montar. Eu fiz milagre, porque não era Gabi. Tinha muita roupa. é Quando eu muita fui roupa. tirar e colocar. Eu falava, não vai caber, Jordana. Era a mala dela. Eu não sei. Olha, se vocês precisarem um dia aí de dicas Vocês pra precisam comprar o fechar. curso, me contratem Nossa, um curso, sim. entendeu? Porque eu não sei. Eu pesquisei, assim, muitas coisas coringas, sabe? Muita roupa pra você juntar e ter roupas básicas pra você conseguir ter vários looks. Então, assim... Igual eu aquela vi tudo um mala, pouco. você fala? Sudoku? Eu e a Milena. Ah, tá, lembrei. Foi eu, a Milena, o Marcel e o Breno. O Marcel foi o que desistiu. Sim, Ele lembrei. desistiu duas Ele vezes. desistiu 2 vezes. Nossa. Aí eu sou muito confiante. Em tudo que eu vou fazer, eu sou confiante. Só que eu falei, cara, tem a chance de não acontecer. Só que eu tava tão confiante. Só que aí eu fui no banheiro 10 minutos antes do Tadeu aparecer. E eu comecei com a mão assim, ó. Ficar nervosa e veio assim, você não vai entrar. Veio na minha cabeça. Sério? Veio 10 minutos antes de o Tadeu aparecer, falou assim, você não vai entrar.
Falei, cara, a hora que o Tadeu falou assim, um não... Quando eu saí ali de todo mundo, que tava, tipo assim, só eu no quarto, falei, cara, o sonho morreu, o sonho Cai a acabou. ficha, né? E eu chorava tanto. Sabe quando você fica em posição do seu Nossa, que corpo, horrível. começa a se abaixar? Eu me olhava no espelho e não tava me reconhecendo, que eu fiquei numa crise de choro, porque eu falei, cara, tudo que eu queria entrar pra melhorar de vida, pra mudar a minha história, a história da minha família, foi por água abaixo. Tipo assim, o meu sonho realmente acabou. E aí, aí eu vim pro Rio, eu tava em São Caetano, aqui em São Paulo. Aí eles falaram, a gente vai pro Rio. O shopping era em São Caetano? Era em São Caetano. Era em São Eu fiquei Caetano. Tinha a Eu réplica, fui lá né, da também. casa. Eu Tinha fui lá na réplica. réplica. Eu fui lá divulgar, bem legal. Nossa, e é igualzinho, né? Parece. Igualzinho. Fizeram até aquela piscina de... Igualzinho. Mas O não é tamanho piscina, também né? igual, Que ela né? é pequena. Ela só é rasa. Ela é mas rasa, né? Tudo igual. A gente olhou a parte de fora, que era, tipo, colado, assim. Idêntico. Aí chegou lá, a gente foi, eu já tava muito desanimada. Só que eu vi que o Tadeu fez uma propaganda, quando a gente ainda não era confinado. Que ele pôs a roupa e falou do laboratório. Não sei se vocês lembram disso, que apareceu toda hora no comercial. Falei, Que era de cara, substituição de é de plantas. substituição. Falei, cara, vai rolar esse laboratório. Por que eles estão me levando pro Rio? Aí eu já comecei com as fanficas na Já cabeça. veio a esperança Eu de falei, novo. não. E vem aí. Vem alguma coisa aí. Quando vai, chego lá, faz foto. Aí a gente começou a fazer umas fotos. E era tipo assim, foto de paredão, foto de anjo. Eu falei, gente, você mas não eu não sabia entrei. ainda? Não, que eu ia. Não, a gente não sabia de nada. Eles não contam nada pra gente, gente. A gente Sabia? não sabe de nada. Não, porque não, no tava caso dentro, vai. eu tinha, É, eu esquece, passei buguei. pelo mesmo processo, só que eu já tinha entrado, né? Eu tinha entrado pela casa. Comum. Mas no caso dela eu não sabia. E aí vocês não A gente tinham não contado. sabia. Aí bateu o dummy No hotel. lá no quarto. Uhum. Com a caixinha. Você tem uma nova chance. Cara, Nossa, ali. de E não gravaram Eu isso? arrepiei agora. Mas não usou. Não usou? Eu acho que usou. Eu vi algum. Não sei. Ela gravaram, não usou. Eu não vi. Eu acho que usou. Usou, gente, eu não lembro. Acho que usou, sim. Nossa, eu não tô conseguindo lembrar disso. Nossa, aí eu falei, cara. Nossa, olha, arrepiei muito agora. Porque, deve ser. cara, pensa pra você, assim, eu falava, uma lascada que não tem nada na vida, assim, mata de trabalhar, recebe uma puta oportunidade, vai pra casa de vidro, dá tudo errado. E aí chega e recebe que pode acontecer, que pode dar certo. Eu falei, cara, vamos. E ali, a hora que eu entro, abre a porta do quarto branco. E aí a voz fala, que antes era só 2 no começo, né? Os Aham. 2 últimos a resistirem, entra na casa. Eu fui, tinha um banheiro lá, eu fui no banheiro, me olhei no espelho e falei, você só sai daqui desmaiada. Você não sai de outro jeito. Ou você fica, resiste, porque, tipo assim, cama, você tem a vida toda pra dormir e é a sua última chance. O quarto branco, então, assim, eu sou muito grata ao quarto branco, porque se não fosse por ele, eu não teria entrado no programa. Sim. A Então- Chay veio aqui e falou a mesma coisa. Ela falou, se não fosse o quarto branco, eu não posso nem reclamar, porque foi ele que me deu a Cara, oportunidade. mas eu sou grata ao quarto branco, porque eu falei, é a minha chance de mudar de vida, e foi através do quarto branco. Senão eu ia pegar minhas malinhas, ó, e ir pra casa. Quando você recebeu essa nova chance, você achou que era só pra você? Não. Ou você Eu imaginou, "Ah, será achei é que pra todo era mundo?" pra todas as pessoas que não tinham entrado. Porque eles vêm lá... Assim, de um hospício, juro. Juro. Ai, que horror. Parecia que tinha saído Pode assim, rir. sabe? Ai, viu, eu sou da sua. É, Ai, adoro era muito assustador. Ele estava com um rosto, uma feição. Eu lembro exatamente a Gabi. Era um rosto muito assustado e em pânico. E a gente chegava perto. Não chega perto que a gente tá fedendo. Aí eu, gente, como assim fedendo? Como assim, fedendo? Fedendo por quê? Mas não, eu vi que chega. alguém duvidou que eles tinham ido pro quarto branco, não foi? Alguém falou, tô achando que é mentira, deve ter sido outra dinâmica. Não teve alguém que duvidou? Sim, sim. Eu vi num vídeo... A Chay falou disso aqui. Não, eu lembro no Instagram mesmo. Eu vi no vídeo, eu não lembro quem era. É porque dentro da casa, quando a gente tá lá, a gente cria várias teorias loucas Sim. na nossa cabeça. Então, acho que quando o pessoal viu a gente entrando, porque ali, pensa, a gente tava assim, recebeu ou não, ficou 5 dias no quarto branco, e a gente não tem Todo mundo com a mesma noção de que roupa. ficou 5 dias. Branca. Dia e noite, né? O lugar A gente não tinha janela, noção. nada. Mas e o cheiro? Realmente tava todo mundo fedendo? Tava. Gente, não, Tá. eu não senti. Eu tava. Eu não 5 senti. dias sem tomar banho, gente, sem lavar tudo que É que eu também não precisa. tomei banho lá dentro, né? Então... Vi, Não, Vi. olha, eu vou te falar, se tem uma coisa que eu falei lá dentro, eu falei,
entendo, VTube aqui. É horrível tomar banho lá. Gente, é horrível tomar Não, banho. mas é que o meu, na verdade, Por eu tomava, quê? tá? Foi Frio? tipo super É meme. Eu tomava de horrível. verdade, só que eu tomava chorando. Teve um dia que eu não tomei banho. Não Eu fiquei dias eu sem fiquei tomar um banho. dia. Um dia. É eu não tomei muito banho. horrível. A câmera Eu foca em falava você, assim, eu falava, gelado. VTube, eu te entendo, pelo amor de Deus, porque é um pavor tomar banho lá. Por quê? Porque, primeiro, a casa é muito gelada, o Muito. ar-condicionado. Então, você imagina, é um banheiro que não tem box, só tem aqui, é aberto. Então, o vento do ar-condicionado o tempo todo, a água demora a esquentar. E aí você não pode ficar 10 esperando, porque minutos. senão vai botar com nada. Porque tem um racionamento de água, então você tem que ter. Então, e eu fui a primeira, acho que a tomar banho. No dia lá eu cheguei, fui tomar aí já água gelada. Aí eu toda meio dizia, oh, meu Deus, é gelado mesmo, eu vou ter que tomar banho aqui. Por isso na que eu água gritei, gelada não? e tal. Aí eu, nossa, aí depois que a gente foi entender que o primeiro se lascava, então a gente tinha que deixar o primeiro se lascar pra depois o outro. E depois, porque daí a água esquentava. Então, assim, e aí depois você sai, biquíni molhado. E aí Biquíni pra você molhado é o trocar pior. e tal. Gente, eu acho que não dá, é só realmente a gente que. Mas sabe por quê? Que, tipo, eu fui. Como é que faz pra lavar, gente? Então. E Mesmo aí, o que humilhação. acontece? Eu Porque, esqueci. tipo assim, como é que faz com o biquíni? Tem que ficar Então, enfiando eu na mão, Você tem, assim, ó. tem câmera aqui em cima, o Não, espelho é fica câmera. com e eu esqueci que torcendo. tomava banho de biquíni. Então, o biquíni, quando eu fui para tomar sol na piscina. Ah, Eu também fiz. então aquele fio dental. Eu também. Aí, na hora que eu errei ia, muito o fio dental nisso. enfiava mesmo, a pliquita pra fora. Eu Ia pegava do lado tudo. assim, limpava, aparecia tudo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar banho dentro do banheiro. Sabe o que tem aquela duchinha? A eu fiz isso duchinha, também. pra Aí me limpar. deram um pé que eu não podia fazer isso. Daí eu falei, gente, mas eu preciso tomar banho. Aí por isso que eu fiquei com fome de sair banho, porque eu tomava banho dentro do banheiro. Maravilhoso. Melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu tava nem Eu aí. fiz o mesmo erro. Quem for pro BBB, gente, saiba, não leve biquininho assim de. Leve o biquíni de tomar banho ou de tomar sol. Porque, de fato, um eu biquinão. também levei tudo cortininha fininho e tal. E é muito difícil pra tomar banho. Horrível. Antes, o que vocês estavam vivendo? Lascada, né? Acho que tava todo mundo Mas assim, eu? procurando uma oportunidade. Eu tava muito lascada, assim, ó. Pobre, de marré, tentando sobreviver ali, vendendo doce, trabalhando. E eu ficava 19 horas na rua. Porque eu trabalhava na minha profissão, eu trabalhava com crianças autistas, então eu trabalhava 9 horas, depois eu ia pra faculdade, depois eu ia pra academia, eu saía de casa às 7 e chegava às 1 da manhã. Então, e de final de semana ainda eu ia vender doce. Então, eu já tava, cara, eu trabalho e não tenho dinheiro. O problema, às vezes a gente fala, né? Cara, ai, é preguiçoso. Aí eu falava, cara, eu não sou preguiçoso, eu me esforço tanto, eu quero tanto uma oportunidade, eu quero tanto vencer na vida. Só que parece que eu tô lutando, remando e não chego. Então, eu tava com essa questão de frustração mesmo, de não conseguir dar uma vida melhor pra minha irmã. Eu me cobrava muito. Eu falava, cara, se eu não mudar minha realidade, minha mãe... Ninguém vai mudar, então eu acho que eu vim pra mudar, pra dar uma vida melhor pra elas. E aí eu falei, cara, o Big Brother vai ser uma porta. E aí eu tava lascada. E quando o Propro falou, né? Olha, você tem uma chance na casa de vidro. Eu falei, bora. Porque... E aqui fora viralizou muito as suas fotos vendendo doce. Muito, assim, porque você contava as histórias, o pessoal falava, será que é verdade mesmo? O pessoal tem aí as acho que dúvidas. as suas Acreditam, né? redes Ficam começaram a colocando postar um pouquinho da sua história, foi bem legal, assim, todo mundo teve muita empatia, porque realmente não é fácil, né? Tipo, a Samira contou também que ela também era vendedora, Sim. ambulante e tudo mais, então a galera duvida, viu? Duvida, né? Pois é. Porque, cara, é a realidade, Sim. assim, dos brasileiros, né? A maioria luta. Infelizmente, né? Infelizmente é. Isso mesmo. É assim, vamos falar a verdade? Trabalha pra comer, pra pagar conta, Pra sobreviver. pra sobreviver, pra ter o mínimo No limite, do no limite. mínimo. Isso é verdade. E assim, e ficar frustrado e se culpar. Porque a gente se culpa, porque a gente fala, cara, eu trabalho tanto, eu me empenho tanto, não ganho um salário, não ganho um descanso, não tenho tempo pra minha família, não tenho tempo pra ter um lazer, não tenho um dinheiro pra comprar uma roupa. E aí você vai no final do mês, vai no mercado, vai com o dinheiro contado, não consegue comprar tudo que você quer. Eu olhava no mercado, eu passava um monte de vontade. Fome nunca passei, mas passava vontade. Cara, isso quando você tem... É tão bom você poder ir no mercado e você... Parece fútil, mas é tão bom você ir no Não. mercado e você poder comprar, assim, o que Sem você se preocupar, quer. né? Você poder pagar uma conta de luz. Minhas contas de luz viviam atrasada. O meu carro acabava a gasolina, eu tinha que empurrar um carrinho velho, assim, ó, porque não tinha gasolina, assim. Então, e é a realidade dos brasileiros, que... Igual você falou, pra sobreviver. Então, quando eu entro num reality daquele tamanho, eu falo, cara, é minha chance. Porque se não é aqui, não vai ser E nunca. você saiu com alguma coisa, algum prêmio, alguma coisa que vai te ajudar? Eu saí com 10 mil do ganha-ganha.
Já tá bom. Tá bom? Já é alguma coisa, né? Já é uma... Ai, eu queria tanto um apartamento, gente. Imagina. Todo mundo, Todo com essa mundo, frustração né? desse AP. Nossa, e Eu aí bati eu tantas vezes na trave. via, não sei o que acontecia. Irrita, né? Eu ficava. Eu ia. Eu não sei, eu acho que faltou eu seguir minha intuição, menina, naquele programa, que eu ficava confusa. Sabe quando você fica confusa com você mesmo? Igual nos números. Eu olhei pro 16. Que era o 16 que eu ia ganhar um apartamento. Teve a prova do ganha-ganha da MRV. Eu olhei, eu fui. Nossa, aquele dia Porque o foi- que eu fiz? Eu falei assim, Deus, eu não tô vendo o número. Vai falando comigo, eu vou andando pelas casinhas. Eu não sei se vocês viram. Eu vou andando pelas casinhas e o que o meu olho parar e brilhar é o número que eu vou. E o Tadeu falava, vai, Gabi. Eu, calma, Tadeu. E eu lá, eu andava, foi dito e feito. Eu ia no 6, a Márcia foi no 6. Aí eu falei, Deus, me mostra. Olhou 1. Aí eu fui no 1. Eu ia no 11, Deus falou, vai no 14. Era o 14. Aí na última, o meu olho foi pro 16 e deu a doida, eu virei e fui pro 17. Você acha que eu olhei errado, gente? Deus não Eu faz falei, isso, cara, não. ô Deus. Ô, Deus. Deus sabe de todas explica. as Ô, coisas, Deus, eu né? ouvi o Vamos- chamado, mas eu Eu na hora ouvi. fiz errado. Vai vir melhor. Melhor, muito maior, Gabi. Amor, vai vir Você mansão, ver. entendeu? É. Não vai Ai, ser tá- apartamento. Vai Vamos ser casa, profetizar, entendeu? jogar pro universo. Lógico, a Recebo palavra tem também. poder, Com óbvio. certeza. E você, que fase que você Recebo. tava? Cara, Como que eu tava a tava sua vida? assim, eu também, na minha vida, não vim de uma realidade fácil, sabe? Como as pessoas, às vezes, julgavam pela capa e tal. Não vim, nunca passei fome, mas sempre vivi ali no limite. Minha família era sempre aluguel atrasado, conta, tudo. E, assim, trabalhei de tudo um pouco na minha vida, sabe? Fui vendedora em shopping, fazia muito receptivo bilíngue, receptivo, como eu moro em Brasília, né? Tinha muito evento, congresso disso e daquilo, então eu participava, buscava as pessoas no aeroporto com a plaquinha, fui professora de inglês, então, assim, de tudo um pouco mesmo. Fui bartender e aí me formei, né? Sou advogada, mas era uma coisa assim, eu cresci em Brasília, não, da adolescência pra frente, morei em Brasília. E aí, capital do concurso público. Então, assim, comecei o curso de Direito e aí estudando para concurso, naquela coisa toda. Não era uma coisa que eu queria muito advogar, que era um sonho. Aquela coisa de você fez o curso de Direito, você tem que ter a OAB ali, né? Tem que fazer a prova. E aí eu fiz no 8º semestre ali, abri minha grade 8º, 9º semestre, e deu certo, passei. Só que eu me formei na pandemia. Então, assim, eu peguei meu diploma dentro de um carro, eu peguei meu AB dentro do carro, foi tudo assim. E nesse paralelo, veio a internet na minha vida. Então, assim, veio TikTok, não sei se pode falar. Pode, Enfim. lógico. E aí eu comecei a fazer vídeos, os vídeos foram viralizando, e aí foi quando surgiu uma profissão que eu nem sabia que era profissão, modelo de maquiagem, e aí fui fazendo muita produção, muita coisa, e foi acontecendo. Também, né? Com Nesse certeza, pós. até as questões, assim, contratuais, tudo que eu organizei da minha equipe antes, que eu tive todo esse cuidado, então, de deixar tudo organizado. Eu sou um pouco metódica, assim, chatinha para essas coisas, então, eu já fiz contrato, assim, com todo mundo, com meu amigo me ajudou, assim, já tive esse olhar, falei, não, vou fazer tudo certinho, e graças a Deus, assim, para não ter nenhum problema. Como é que você Deu se tudo preparou? Você certo. montou uma equipe antes? Gente, Como foi babado. Não, eu fui pesquisar, fui atrás de tudo. É um mercado, assim, que eu não tinha muita noção, né, do que, o que você precisa de equipe ter por trás. Então, assim, toda a minha equipe eram meus amigos. Até primeiro porque eu não tinha grana para pagar, né? Você não tem como Sim. pagar. Como é que você vai? Você tá 3 meses, 100 dias ali confinada sem trabalhar, com que dinheiro que você vai pagar a equipe? Então, eu precisava também me proteger juridicamente em relação a isso. Então, era uma questão ali de confiança. Então, toda a minha equipe são amigos. Amigos, não tinha ninguém de fora. Todo mundo amigo. E um amigo que eu admirava numa área, outro que eu admirava em outra. E aí, fui fazendo contrato de confidencialidade com todo mundo. Então, quando eu fui abrir para, assim, pouquíssimos dias antes de saber que iam me buscar. Entendeu? Então, assim, eu também não sabia. Na verdade, eu não sabia que iam me buscar. Aham. Que iam lá fazer uma entrevista. Então, você não sabia. Então, você tem que se programar. E eu fui programar. Gente, podia dar muito errado. Entendeu? Igual eu falei. Então, eu comecei a fazer coisas antes. Eu comecei ali naquele espaço de tempo ali de menos de uma semana. Foi muito corrido, foi muito difícil. Mas eu assim,
fui atrás, pesquisei, me organizei. E deu certo, graças Que a legal. Deus. E eles trabalham até hoje? Ou foi uma coisa temporária? Sim, mesmo? sim, a maioria. Eu não preciso agora de tantos profissionais, assim, eram uns 8, né, de editor de vídeo, pessoa para estar assistindo 24 horas, para estar intercalando, então eu não Meninas, preciso... são 3 turnos, né? É. Manhã, tarde e noite. Minha Não, mãe minha amiga trabalha nos mesmo- três. Uma amiga sabia. minha disse que ficou 18 dias. Não sabia mesmo. O que A Jéssica ficou 18 dias sem... Ela falou, amiga, eu fiquei 18 dias sem dormir. 18 dias sem dormir. Sabe o que é isso? Eu falei, como assim? Não, mas eu piscava, às vezes cochilava 18 dias te assistindo, assim, ininterruptamente. Eu falei, gente, isso é loucura. Como que... Porque a gente sabe o quanto as redes aqui fora têm uma força muito Tem. importante. Elas precisam E sabe alimentar lidar isso, com né? tudo isso. E cada rede social tem um algoritmo, tem uma forma, tem um público, tem uma forma de se comunicar. Então, não é fácil. E aquele desespero, e ao mesmo tempo eu tendo que organizar tudo e sem nem saber se eu ia entrar. E ainda ia passar por uma casa de vidro. Então, assim, é tanta pressão, eu acho que é tanta a logística por trás, gente, é todo um ecossistema que eu acho assim, as pessoas não É loucura. não têm noção de tudo que acontece, tudo que vocês veem aí nas redes sociais, tudo o babado que é por trás para tudo acontecer. Conta para as pessoas saberem. É muito difícil, gente, é muito difícil. E olha, você que se inscreveu pro... O jogo foi um dos momentos mais difíceis, sem dúvida. Porque Pra mim foi a parte sente que mais você tava um pouco difícil. perdida, assim? Eu não consegui me conectar muito fácil com as pessoas. Mas na Muito vida ou lá rápido. dentro? Não, lá dentro. Lá dentro, assim. Primeiro porque eram muitas pessoas ali diferentes, muitos universos. E a sensação que eu tinha era que eram muitas rodinhas ali, ou então rodonas grandes de pessoas. E era todo mundo ali. Juro, não sei se a Vi teve essa mesma sensação. Era que todo mundo queria falar ao mesmo tempo de si, contar sua história e super. falar. E assim, você via que era um pouco artificial, sabe? Você via que era um pouco ali, a galera querendo falar demais e querendo o seu VT, querendo o seu momento, já querendo soltar, tipo assim, tudo da sua vida naquele primeiro momento. E aquilo me travou, porque eu não sou assim. Eu falei, gente, meu Deus do céu, será que eu vou ter que... Eu travo quando eu tem vou ter muita que- gente assim também, eu prefiro... Aí eu também eu preferi ouvir. Aí eu falei, não, deixa eu ouvir e tal, deixa eu Alguém sentir. vai ter que ouvir, deixa pra mim. Alguém vai ter que ouvir, deixa eu sentir. Eu também fui muito. Então, eu entrei muito, assim, mais observadora. Eu tinha o medo de. Com essa cautela, sabe? Eu tinha o medo de fazer um pré-julgamento ou de. Eu falei, eu vou observar. Então, mas pra mim, Mas você ficou com com medo de certeza. observar demais e ser alvo? Porque lá é assim, né? Se você não se destaca, Tudo, sou alvo. tudo. Eu tinha uma coisa também, assim, que foi complicado pra mim, porque eu sempre tive os meus momentos, eu sempre priorizei muito meus momentos de ficar sozinha. Assim, sabe? Às vezes você tá ali, não é, Vi? Eu senti muita falta disso lá. Meu Deus, gente, Não é tem um momento terror, sozinha. é um terror, porque você não tem como. E assim, aí os momentos que às vezes eu pensava, não, deixa eu ir ali pra um canto pra respirar um ar, porque Porque às é muita vezes, assim, é respirar de uma briga. Aí chega no jogo, já chega no jogo da Discord, que agora é sincerão, né? No Isso. melhor jogo da Discord. Aí você tem que resolver aquela briga e você queria ficar quieta, sabe? Tipo Você só assim, quer na sua. Você fica, respirar, "Ai, não oxigenar a tempo." mente. Só que ali no início, se você faz isso, aí você percebe que as pessoas já ficam te olhando, te julgando, vão te julgar de todas De as formas. planta. Opa, será que tá se fazendo de vítima? Tá se excluindo? Ou será, aquela ali não se enturmeu? Ou aquela ali, será que tudo é intenção? Tudo Quer é como fazer se VT, fosse, quer né? fazer VT. Aquela ali quer se excluir, ou então, será que não se conectou com as pessoas? Então é muito delicado esse início. Então, sem dúvida, pra mim, eu acho que um dos momentos mais difíceis, porque de fato, como você me perguntou, eu não me identifiquei, assim, de cara com as pessoas, assim. Quem eu via que tinha uma forma de ver o mundo mais parecida com a minha, que tinha sido a Aline, saiu logo na primeira semana. Então, aquilo ali, Nossa, pra mim, verdade. também foi uma coisa, assim. E aí eu vi, e do outro lado, eu vi as pessoas, aí formaram duplas e trios e não sei o quê, e não sei o quê. E eu fui, só que eu respirei, eu falei, cara, eu não vou me forçar a ter nenhuma conexão que não seja genuína. Eu não vou me forçar eu também não sou assim, sabe? Eu falei, uma coisa que eu tinha na minha cabeça era, eu vou respeitar quem eu sou. Eu não vou fugir da minha essência aqui dentro. Então, eu fui no meu tempo, eu fui no meu ritmo, do meu jeito, eu fui observando. E graças a Deus, o que eu pedia pra Deus, porque também tem esse negócio, você não pode observar demais, porque senão o jogo Planta. acontece Ah, e planta. tal. Mas É. eu sabia que eu não A seria uma pressão. planta, sabe? Eu sabia que eu Mas- sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte e que eu chegaria um momento. Só que eu também não queria me equivocar, eu não queria falar num momento errado, eu queria ter cuidado com isso. E eu pedia muito pra Deus, Deus me dá tempo de conseguir amadurecer no jogo.
Porque eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que quantas pessoas, de repente, saem prematuramente Porque caiu no paredão. Caiu num paredão, É. saiu, e não teve tempo de se mostrar. Então, já pensou se eu tivesse saído lá atrás? Tanta coisa, sabe? Tanta coisa incrível Sim. que eu vivi, que eu pude mostrar que eu sou uma mulher, assim, de personalidade forte, de Super. garra, de ir atrás das provas e tudo, e fazer minhas alianças. Se eu tivesse saído lá no início, não teria conseguido mostrar isso. Então, eu pedia muito pra Deus. Deus, por favor, me dá tempo aqui dentro. Tempo é precioso no BBB. Não, um dia é Muito, um ano, né? Porque mais é o uma que você falou, oportunidade. por exemplo, às vezes você é mal interpretado, às vezes as pessoas não te entendem. Então, você ter esse tempo de você se mostrar, do público começar a conhecer a sua essência, quem você é, eu acho que no jogo, eu lá dentro, eu tinha muitos conflitos. Ir pro meio e tal. Vejo muito edit que as pessoas fazem, mas às vezes eu quero ver uma coisa específica. Comecei a ver dias assim, isolados, porque eu sou Nossa, muito curiosa, realmente. Eu não entendeu? consegui assistir o meu até hoje, gente. Mas é Nada. difícil. É difícil. É difícil. Ah, eu assisti. E É dá bem- um pré-julgamento, não um pré-julgamento, um julgamento... Diferente. Não, como é que é quando a gente se... Um Se assim, auto-julgamento. um auto-julgamento, né? Um auto... Rola sim. Mas ao mesmo tempo, eu também tive um certo orgulho, assim, sabe? De falar, bom. caraca, eu fui coerente com o que eu acreditava, com o que eu tava sentindo, independente de que lado, se a gente tava no lado lascado, no lado favorito do jogo, mas eram as coisas que eu estava vendo. Isso ninguém vai tirar de mim, o que eu vi, o E que eu também tem as senti. coisas que vocês não veem, né? Isso é muito louco lá E dentro. também tem as coisas que a gente não vê, que aí porque- também isso aí E é o que babado. foi que vocês não estavam participando lá dentro, tipo, de rodas de conversa, que vocês, quando saíram assistindo, ficaram sabendo que vocês ficaram mais chocadas? Porque a gente não vê tudo, a gente não participa gente de não tudo. vê. Ai, Olha, Eu vi algumas é porque articulações. tem um discurso... Conta uma que você pode contar. Não, tem um que discurso vai que eu te nunca vou comprometer. esquecer, do Tadeu. Que foi no paredão de quando o Jonas saiu, que ele falou sobre o elefante. Que você tá numa sala escura, é um elefante, cada um toca numa coisa, cada um tem uma percepção. E o público decide o que é certo, o que é errado daquela percepção. E quando a gente tá num jogo, é isso. Porque é igual a Vi falou, não tem como a gente ver tudo, não tem como a gente ouvir tudo, não tem como a gente estar em todos os cantos. Então ali, às vezes, você tá ali com o seu grupo. Às vezes alguém foi lá e falou um absurdo e você nem sabia que a pessoa falou Ou às aquilo. vezes falar algo que faz a visão do público amar essa pessoa e você nunca vai saber. Ou às vezes Entendeu? tem às vezes a pessoa fala alguma coisa ali que é uma fala problemática e o público não gosta. Então eu acho que é muito isso que o Tadeu, quando eu tinha essa noção, porque eu falei, cara, não tem como a gente ver tudo o tempo todo, o público que tá vendo e o público que vai decidir. Mas ali, quando o Tadeu falou aquilo, ligou uma chavinha, porque eu falei. Mas é teve real alguma coisa que mesmo. quando você saiu e assistiu que você falou, caramba, nossa, não imaginava. Que você possa falar. Que você queira falar, na verdade, né? Ai, eu tenho umas coisas que a gente fica, às vezes o pessoal fala demais, né? Igual falaram que eu era a galinha Ganizé. Eu não vi isso, não. Eu não vi isso também. Vocês Também viram? não. Eu não vi isso, não. Falaram que eu era a galinha Ganizé, menina. Mas você lá acredita? dentro? Lá dentro Ah, as pessoas da casa. da casa. Falou que era a Ah, galinha não, acho que eu vi sim. Você acho que eu vi sim. A Vitor Não, tá é lembrando. muito maldoso, né, gente? Como Gente, pode? o povo é. Só que jogo é jogo que ficou dentro da casa. Só que a gente fica meio assim, sabe? Porque aí tá julgando não pelo seu jogo, mas sim, tipo, te dando um rótulo que você parece aquilo, sabe? Sim, total. Então, questões que, assim, que eu fiquei chateada. Mas já passou que o que ficou dentro da minha roupa. Aí eu fiquei, sabe, assim... Ah, é uma decepção, né? É uma decepção, porque eu sabia que essa pessoa tinha falas problemáticas. Eu acho que eu disse isso, eu reparava algumas coisas que falam bem problemáticas. E eu falei, cara, não é normal que as pessoas não estejam vendo isso. E aí, quando eu saí, eu falei, eu não tava doida. Mas eu fiquei meio assim, mas Mas passou. acontece. Você teve alguma coisa que você, tipo, nossa, não imaginava, não esperava? Ah, eu tive, sim. É um pouco, né, dele, não vou entrar no assunto, assim, é um pouco delicado, mas de uma maneira geral, quando eu vi a forma que as pessoas, depois que eu saí, porque lá dentro eu não vi algumas formas de jogar que eu não considerava muito. Claro que cada um é livre pra jogar da forma que quiser jogar e tal, mas quando eu vi coisas assim, a qual tentaram me enganar,
em algumas coisas, algumas articulações. Tudo bem, gente, é jogo, eu entendo, eu respeito. Cada um tem Sim. sua forma de jogar, tá tudo bem. Só que dentro da minha verdade ali, do meu coração, era uma coisa assim, a gente tentava articular, a gente tentava descobrir um voto de alguém para acompanhar, porque nós éramos sempre o grupo alvo da casa, dos 3 subgrupos, então a gente tentava ir assim. Agora, chegarmos aqui e falar que ia fazer uma coisa, aí no final para fazer outra, para você estar sendo vítima daquela articulação, eu fiquei um pouco assim. Mas, enfim, tudo bem, ficou dentro da casa, passou, é jogo, mas eu confesso que eu fiquei chocada. Ia ser a vencedora? Não, na minha cabeça, é quando a gente... Porque, por exemplo, o seu grupo vai saindo, e aí você tem a percepção que o outro grupo é forte. Só que e Big Brother muda o tempo todo. Na minha cabeça, quem eu achava que ia ganhar a Xaxá. E eu falava isso dentro pra ela, dentro do programa. Os meninos falaram isso também. Eu falava assim, cara, Chay, você tem uma luz, você tem um potencial, você tem um carisma, você tem tudo. Tipo assim, e ela não conseguia se enxergar dessa maneira. E eu falava pra ela, você precisa trocar a lente do seu olho, porque você não sabe o quanto você é especial. Então, assim, na minha cabeça, era a Chay. Eu falava, cara, a Chay é uma das favoritas pra ganhar. E aí, quando eu saí... assim que eu saí, eu vi que mostram ali os seguidores, que a Ana era a que mais estava com a porcentagem de seguidores. Eu falei, vai ser dela. Mas merece também porque ela jogou muito. Jogou assim, foi craque do jogo e é ali, cada um joga com as suas armas que tem, cada um joga com a sua maneira. Acho que todo mundo que entra lá merece muito ganhar, merece esse mérito. E eu acho que ela... Foi joga e jogou, arrasou. Joga e joga. Joga e joga. Só que eu achei, na minha cabeça, era a Chay. Tanto que quando ela sai... E a Milena também, a gente falava muito, né? Da Milena também. Só que na minha cabeça, a Chay. Pelo que eu via, eu acho que pelo que meus olhos via ali, pela aquela questão Amizade do lado também dela, vocês tinham, do né? carinho que eu tinha muito por ela. Então, quando ela sai... Parece que uma coisa de mim, parece que ela tava me levando Nossa, foi embora. triste aquele Foi dia, assim, as foi muito duas. ruim. Eu falei, cara, a pessoa que eu tô aqui todo dia, pessoa assim, incrível, que tem um carisma. O que Você acha tá que foi um dos acontecendo? momentos mais difíceis, assim, pra você? Foi, eu acho que quando... Porque a Chay, assim, eu e ela, a gente jogava em lados opostos. E é muito difícil, cara, quando você tá no Big Brother, você ter uma relação... com uma pessoa que você joga de um lado oposto. É muito difícil sim. porque o jogo Te cria cobra. atrito, te cobra isso. Só que eu e a Chay sempre se posicionou muito assim. Eu sempre falei pro meu grupo, olha, a Chay é minha prioridade Sim, a gente em viu. tudo. Muito. Tudo. Chay é minha vida, o que eu for, se eu ganhar anjo, tudo vai ser pra ela, é dela, deixei claro bem nisso. Então, e nisso eles me respeitaram, A gente assim, entendia nunca isso. me respeitou super bem. Só que eu acho que o carinho, eu acho que foi além de jogo. Porque a gente se conectava dessa maneira. Quando ela não tava bem, eu tava lá. Quando eu não tava bem, ela tava lá. Uma unia a outra, a gente se dava a mão. E eu via assim, eu falava, né? Eu via muitas dores na Chay. E eu via que ela não conseguia se enxergar. E eu falava, cara, eu preciso mostrar pra ela o quanto que ela é foda. Porque eu falava isso dentro do programa. Até quando saiu, eu falei, amiga, agora você viu que você é foda, que você é isso. Tinha uns edits falando que todo mundo precisava de uma amiga Gabi. Porque, verdade. gente, porque a Chay, eu falo, foi o meu presente, assim, ela foi realmente, eu acho que a gente se ligou, eu falo, cara, eu não sei o que seria, eu falo da Chay ali, eu acho que foi um elo além de jogo, acho que foi de conexão mesmo. De história de vida também, De né? história de vida, de batalhar, eu falava, cara, você é tão inteligente, eu tinha eu tenho, né, muito orgulho Muito da Chay, forte, né? da família, da filha dela, que ela teve uma filha com 15 anos, uma gravidez na adolescência, cara. Não é fácil e tudo que ela trouxe de bagagem pra vida. Então a gente se pegou ali. E você achava que ia ser tenebrosos lá dentro, que foi o assédio. Sim. Como que foi aquilo? Tipo, eu achei que você foi muito calma, sabe? Você conseguiu manter a linha, assim, eu acho que você percebeu que não tava... Não sei, tipo, foi meio assustador pra gente ver aqui fora. Todo mundo queria voar lá dentro, assim, pra te ajudar, sabe, assim. Foi uma situação realmente muito delicada. E, assim, eu acho que foi difícil. Eu nunca tinha vivido Sim. algo assim dessa forma.
E eu acho que até a minha cabeça entender, processar Identificar. que aquilo tinha acontecido. O que que aconteceu? Peraí, o que que acabou de acontecer? Será que isso é isso mesmo? Será que mesmo em meio a quantas câmeras, sabe? A pessoa ainda não se intimidar e ter a audácia, sabe? De fazer algo do tipo. Então, assim, eu não tava acreditando. E aí, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade, um patriarcado muito complicado que quando acontece isso, a primeira coisa que a gente passa é se questionar. Opa, será que eu Você fiz se alguma culpou coisa? ainda. Ainda pensei, será que eu dei alguma deixa? Será que eu fiz alguma coisa que parecesse com que ele confundisse alguma coisa? Mas não, peraí, não, eu sei que não. Não faz sentido isso, sabe? E eu vi você falando em algum momento que você tava com medo do público achar que você tava querendo parecer vítima da situação. E, tipo, aqui fora, não sei se já te falaram isso, mas em nenhum momento pareceu. Na verdade, pareceu que você foi muito forte, sabe? Mas E- é que a mulher tende a achar sempre Que é a né? culpada. não, e a ela gente- tava a com medo gente de começa a ser se a vítima do questionar. programa, sabe? É porque, na verdade, assim, eu não sabia como eu. Quando aconteceu, eu não como eu sempre falei, sempre foi o sonho da minha vida participar do BBB. Eu sempre me imaginei fazendo as provas, sabe, voltando de paredão e monstro e anjo, isso e aquilo. Só que uma coisa que eu nunca tinha imaginado dentro seria que eu viveria alguma coisa como eu vivi lá dentro. Não, ninguém Nunca. imagina viver, ninguém espera Nunca viver isso imaginei. dentro. Câmera, Então eu um não monte de sabia. câmera. Mas, gente, nem dentro nem fora. Eu vai não nenhum. hora, às sabia vezes, a como gente espera, agir. amiga. E o meu medo, Vi. O mundo tá perdido, minha filha. Amiga, é um crime. Sim, como mas Mas é eu que saio você- imaginando tudo do homem. Eu passo já na rua, já fico imaginando tudo. Agora lá dentro, com 50 câmeras, não imagino. Não, mas E o meu medo maior, É. em relação a esse gancho que você falou aí, era porque eu tinha muito medo das pessoas reduzirem a minha participação a esse fato. É por isso que eu ouvi você Então, falando, então. Eu tinha muito medo, então eu pensava assim, eu não quero ser conhecida como a menina do BBB que sofreu um assédio, que passou por isso. Eu não quero, eu sou muito mais do que isso. Eu realmente- entrei aqui, foi pra jogar, foi pra inspirar as pessoas, foi pra realizar os meus sonhos, foi pra correr atrás. Então, eu não queria que isso manchasse. Então, lá dentro, eu falei, não foi, Gabi? Eu Foi, falei, eu ela não falou. quero, eu falei, eu não quero que a minha trajetória seja resumida a esse É isso. fato. Então, beleza, passou, aconteceu. Nunca mais Todo tocou no mundo assunto. lá, todo mundo me deu todo o acolhimento necessário, a produção também. E eu falei assim, eu não vou ficar falando disso. E eu Arrasou. esqueci, gente, real. Eu desliguei assim, eu falei, não vou permitir que isso faça parte da minha trajetória. Pim, eu apertei um botão. Mas tanto que a gente E- esqueceu, tanto que eu fui lembrar agora no final pra te perguntar como você se sentiu mesmo, porque realmente foi Mas- algo que nunca tinha sido visto, eu acho, dentro do programa tão da forma que foi, assim, Foi sabe? horrível, foi horrível, É foi isso. super triste, foi até um processo, foi essa dificuldade de entender, será que é isso? Mas se é isso, será que eu fiz? Não, mas não fiz. Se questionar. Pois Me é. questionar, mas graças a Deus foi uma coisa que ficou lá no início, passou e eu consegui, né, dar a volta por cima e não bom. ter a minha imagem, porque de Não fato ficou zero ficou manchada. zero Ninguém nem atrelada lembrava a mais isso, disso. sim, Não, graças gente, a Deus. mas não tem que E não pensar- tem problema nenhum, tá, de tocar no assunto, Sim. fica tranquila, de verdade. É algo assim que eu vi muitas mensagens de mulheres, né, que se inspiraram. Cara, a sua força, como você lidou com isso aqui lá dentro. Então, que bom que eu pude Foi mostrar muito que, madura. que, que nós somos fortes. E que a Não, gente e também se não é reduz sobre a isso. manchar a sua imagem. Isso não é sobre você, né? É sobre a Ele, outra pessoa. né, a E, outra gente, pessoa. denunciem, tá?